Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos a continuação da leitura da fanfiction All the Young Dudes. Eu gravei para vocês um vídeo falando sobre o primeiro e o segundo anos que eu li, contei para vocês tudo que eu achei, tudo que eu percebi lá. Também gravei inclusive um vlog de leitura para vocês, relendo O Prisioneiro de Azkaban, e falei o quanto a leitura dessa fanfiction mudou um pouco a minha visão de tudo que acontece por lá. Eu também conversei com vocês sobre como essa fanfiction parece bem autêntica, o modo como a autora fez aqui casou tudo muito bem com a história real, a história oficial. Então dá pra perceber que realmente a autora daqui teve como se fosse um estudo para fazer tudo o que ela escreveu, porque casa com muitas coisas que é dito por lá. Então eu li o primeiro e o segundo ano, e agora eu vou começar o terceiro. Nesse vlog em específico eu vou conversar com vocês sobre o ano 3 e 4. Se não me engano tem até o ano 7, igual Harry Potter, mas nesse em específico que eu peguei aqui no Wattpad só tem até o quarto ano. Então depois eu vou ter que procurar o outro, eu não sei muito bem se essa mesma página que postou esse daqui também colocou do quarto ano em seguinte, porque esse daqui não é realmente a autora oficial dessa fanfiction, então foi como se fosse uma repostagem. Então eu não sei muito bem onde é que eu vou achar a continuação, mas ainda assim eu vou procurar porque eu tô gostando muito da experiência de ler e tô bem animada pra terminar, ver como tudo vai acontecer, principalmente a parte daquele que não deve ser nomeado. Então vamos ver o que vai acontecer desse terceiro ano. Caso vocês queiram ler, essa é a capa do que eu peguei, do ano 1 ao ano 4, como eu disse pra vocês. Aqui também tá o nome da página que publicou, ele tem 72 capítulos. E aí eu vou continuar lendo e comentando com vocês tudo o que acontece por aqui, as minhas opiniões sobre os acontecimentos, se eu lembro de alguma coisa específica do livro, como essas histórias se ligam. E já indico a vocês assistirem o primeiro, que fala do primeiro e do segundo livro, que eu já gravei, já postei aqui no canal. Então eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram ver, para vocês ficarem por dentro de todas as minhas opiniões sobre essa fanfiction. Então eu vou continuar a minha leitura aqui a partir do ano 3, e aí, como eu disse para vocês, eu vou conversando sobre tudo o que acontece por aqui. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, ia começar aqui pelo ano 3, então o capítulo 40 é sobre o verão até o terceiro ano, e a partir do capítulo 41 realmente começa. O terceiro ano é muito interessante e cheio de descobertas e informações. Primeiro sobre o Sirius, que já não é tão protagonista nesse ano quanto foi no segundo, já que o seu casamento foi cancelado pela Narcissa fazer um voto perpétuo com Lúcio, e a sua família continuar o renegando. O James continua sendo líder e está cada vez mais se dedicando a Lily, e o Peter sempre nas sombras, tendo alguns momentos importantes, mas nada tão memorável. Aqui o foco é no Lupin mesmo, a sua venda de cigarros para ter dinheiro de alguma forma, o carinho que cresceu entre ele e o novo professor de trato de criaturas mágicas chamado Ferox, que eu gostei muito e eu acho que foi inspiração para o professor que o Lupin se tornou no futuro. O estômago de Lupin dando cambalhotas quando ele pensa no professor, e eu pensei que poderia ser uma paixonite adolescente. E a Andrômeda e o Ted vão até a casa dos Potter pro Natal ver os Sirius, e a gente lê sobre a ninfadora, a futura esposa do Remo. E aí eu vi que eles tinham 12, 13 anos de diferença, porque ela ainda era um bebê. As interações dos marotos continuam sendo incrível, o ódio pelos Sonserinos persiste, o Lorde das Trevas começa a se consolidar e Hogsmeade tem mais destaque. Para o próximo livro eu espero que a confecção do mapa dos marotos continue, e eu tô suspeitando que o James, o Sirius e o Peter já vão se transfigurar, mesmo que o Lupin tenha negado a proposta deles. E temos também o último capítulo bem interessante, uma conversa do Lupin com o professor Ferox sobre também ser órfão e pobre, os preconceitos que ele sofreu por causa disso, dá alguns livros para ele, e depois eles vão para uma conversa mais séria.
Ele fala com o Lupin de já saber da sua condição, de que conheceu o seu pai, e também conta recortes da sua verdadeira história, dá alguns jornais antigos e sobre o Greyback também. O ano acaba com o Lupin lendo esses recortes e descobrindo mais sobre o passado e o presente, e eu tô bem animada pro que aguarda o quarto ano. Então eu vou começar a ler o quarto ano agora, e aí eu volto a conversar com vocês sobre como foi e como vai ser esse finalzinho dessa, entre aspas, edição aqui que eu peguei no Wattpad, que vai só até o quarto ano. Então aí eu converso com vocês até o final da história. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura do quarto ano e o último dessa página aqui de All the Young Dudes. Como eu conversei com vocês, eu tinha pego essa daqui com essa autora, e esse daqui só vai do ano 1 ao ano 4, então eu já terminei esse daqui em específico e agora a minha missão é achar do ano 5 em diante. Esse ano 4 aqui começa diferente porque o Lupin mudou muito. Ele tá chateado e raivoso por tudo que ele descobriu do seu pai e do Greyback. Eu contei pra vocês que no final do terceiro ano o professor Ferox conversou com o Lupin sobre isso, falou sobre a história antiga do pai dele, como isso acaba influenciando o presente. Também mostrou pra ele alguns recortes de jornal sobre o Greyback. Então isso deixou ele bem furioso sobre tudo. Ele monta um plano de se vingar dele, que é aprender tudo o que puder e juntar bastante dinheiro para ir atrás dele e matar. Ainda bem que, apesar da ideia de continuar com ele, ele muda quando ele volta a Hogwarts e fica cercado dos seus amigos. Os marotos Peter, Sirius e Potter, mas também a Mary, a Marlene, a Lily e agora a namorada do Peter, a Desdemona. Então, toda aquela fúria dele é meio que diminuída por causa dessa questão toda dos amigos que apoiam ele muito em todas as coisas. Então, apesar da raiva continuar ali, ele volta a ser mais ele mesmo. Já dá pra perceber a mudança de ares, assim como ao longo de Harry Potter, em que as coisas vão ficando mais sombrias. Uma movimentação tá acontecendo, que já é o estabelecimento daquele que não deve ser nomeado, que já tá atacando famílias trouxas e mestiças e deixando a marca negra por onde ele passa. O Sirius entra pro time de quadribol, os marotos continuam pregando peças, a má relação do Snape acaba aumentando, e a Lily também não fica mais tão perto dele durante esse ano. E como eu disse, o Peter arruma uma namorada da Corvinal que ele passa bastante tempo. Ele fica um pouco mais apagado do que ele já era por causa disso. Ele fica um pouco mais afastado dos marotos, apesar de ainda fazer parte das pegadinhas. Mas aqui ele tem menos protagonismo ainda do que ele tinha nos outros anos dessa, entre aspas, série. Tem um capítulo bem engraçado em que a Lily convida o Lupin para eles irem passear em Hogsmeade juntos. E só no dia seguinte, conversando com a Marlene, que ela fala em que eles tiveram um encontro, ele percebe que a Lily gosta dele. Foi uma surpresa pra mim, de certa forma. Ela sempre estava querendo ficar perto dele, mas eu não imaginava que era por causa disso. Ele mesmo reflete que ela seria uma garota que ele gostaria por causa da sua personalidade. Ele se sente bem quando ele passa tempo com ela, mas que não criou um sentimento por ela por saber que o James gosta dela e tá se dedicando a namorar com ela. E depois o James fica sem falar com ele por uma semana por conta disso. A amizade deles volta ao normal e a gente pode ver que a seriedade do sentimento do James pela Lily tá aumentando. No fim do ano, o Lupin fica pensativo sobre como vai ser o verão com os Sirius e as suas obrigações, já que agora a família voltou a cobrar ele do seu sangue Black. O Ferox fora de Hogwarts, já que o seu período cobrindo Celeborn acabou, que era o antigo professor de trato das criaturas mágicas. E aquele que não deve ser nomeado crescendo e ele não podendo ter acesso a todas essas informações, já que ele mora no mundo trouxa, assim como o Harry. Como eu conversei com vocês várias vezes, tem vários aspectos que parecem muito o Lupin com o Harry, e talvez isso também tenha melhorado a relação deles quando o Lupin vira professor de Hogwarts. Mas isso daí já é uma coisa mais relacionada à série oficial de Harry Potter, e aqui eu quero mais focar mesmo no que eu achei de All the Young Dudes. Continuando então sobre o finalzinho desse quarto ano,
No capítulo final, um novo garoto chamado Grant Chapman entra no abrigo que o Lupin vive e depois de estabelecer uma amizade com ele, ele o beija. Isso abre portas para que aconteça frequentemente e além das cartas dos marotos, é o que faz o verão do Lupin ser melhor. Inclusive, eu acredito que isso vai facilitar a relação Wolfstar no próximo ano. Pode ser que já aconteça no 5º ano, então eu tô bem animada para ver como isso vai se desenrolar. O mapa dos marotos está quase pronto. Aparentemente, os 3 já estão no processo para se tornarem animagos para o Lupin, apesar de que como o foco é nele e ele não tá sabendo disso, isso não é exatamente desenvolvido, mas a gente dá para perceber uma movimentação diferente dos marotos. E preciso achar uma nova página para ler, como eu disse para vocês, do ano 5 em diante, já que isso daqui é do ano 1 ao ano 4. Eu espero achar em breve. Eu não sei se vai continuar nesse mesmo formato, se a próxima pessoa que publicar vai ser diferente, mas aí eu vou atualizando vocês e com certeza vou gravar um vlog de leitura do ano 5, ano 6 e por aí vai. Bom, e aqui eu finalizo então esse vídeo e também essa leitura do ano 1 ao ano 4. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e assistir também o primeiro do ano 1 e ano 2. Caso vocês queiram ler, eu já deixei aqui para vocês a autora que publicou essa daqui, apesar dela não ser a oficial. E não deixem de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, tanto relacionados a Harry Potter e ao The Young Dudes, mas também vários outros conteúdos que eu posto aqui, vlogs de leitura variados, vlogs diários, vlogs de viagem e muitas outras coisas. Então não deixem de ativar o sininho para não perder nada. Até breve!